Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje, 5 de abril de 2022, o Instituto Reparação vai começar a live aula do Instituto Reparação desta terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 5 de abril. Obrigado, um abraço. Lua Arruda. Né? Então, vamos conversar hoje com dois consagrados jornalistas da Bahia. Vamos conversar com o jornalista Adilson Borges e vamos conversar também com o jornalista Jorge Ramos. Então, Jorge Ramos e Adilson Borges, dois profissionais do jornalismo, experimentados, experientes, com muitas histórias para nos contar. Hoje vamos ter a live do Instituto Reparação. É mais uma live aula do nosso Instituto. Dia 7 é o dia do jornalista. Dia 7, dia do jornalista, dia da jornalista também. E nós vamos bater um papo hoje com dois grandes jornalistas. Cumprimentando aqui agora a Paula Godloves, que está aqui conosco. Narciso também, que está aqui com a gente. Um abraço, boa noite, Narciso. Tudo de bom? Que Deus lhe abençoe. Estamos aqui para começar a nossa live, são 8 horas e 8 minutos. 8 horas e 8 minutos, 20 horas e 8 minutos. Vamos começar a nossa live aula desta terça-feira. Vamos convidar aqui, cumprimentando a dona Rita Lobo, presidente do Instituto Reparação. O Instituto Reparação é uma instituição sem fins lucrativos, é uma entidade não governamental. A sua tarefa principal é combater a discriminação, o racismo, a intolerância. O seu objetivo é construir uma sociedade mais igual. Para tanto, o Instituto Reparação recorre a cursos profissionalizantes, oficinas, workshops, palestras, seminários, no sentido de fortalecer e de instrumentalizar o nosso povo, dar informação para que o nosso povo possa construir a liberdade pretendida, a democracia almejada. Boa noite, Leomar Borges, Cristiana Santos também, boa noite. Estamos aqui convidando Saulo Borges, está aqui também conosco, Saulo Vinícius. Vamos conversar hoje com os jornalistas Jorge Ramos, Adilson Borges, Jorge Ramos. Jorginho Ramos, jornalista, eu conheci no Centro de Recursos Ambientais, no final da década de 80. Também chefe de jornalismo da TV Aratu e também do Departamento de Jornalismo da TVE, Canal 2, a TV Pública. Adilson Borges, nos conhecemos principalmente nos corredores e na redação do Jornal à Tarde, tratando de política, o editor de política do Jornal à Tarde, tradicional Jornal da Bahia, mas também com passagens no Jornal da Bahia e vários outros veículos de comunicação. Então temos duas vozes experientes, Adilson Borges e Jorge Ramos, para a homenagem do Instituto Reparação ao jornalista, à jornalista. O dia é 7 de abril, mas hoje é 5, a nossa live cai nesta terça-feira e a gente entra aqui junto com os nossos companheiros aqui. Cláudio Honor já está aqui, Jardes Jesus aqui, um abraço. Aline Bonfim aqui conosco também. Mavu Adelso, Projeto Rony aqui com a gente. Baggio Talento, grande companheiro aqui do jornalismo brasileiro, do jornalismo baiano. Rosana também está aqui conosco, Saulo aqui com a gente, na divulgação, Vila Laura presente, Bairro da Paz presente, Fazenda Grande do Retiro presente, Lauro de Freitas presente, Santo Agostinho presente, Matatu presente, que bom, estamos aqui. Liberdade, lá na Central, perto do Duque de Caxias, também presente conosco aqui na nossa live, que está começando. Marilene Oliveira, aqui também
Marilene aqui com a gente, Jorge Ramos aqui com a gente, Adilson Borges aqui com a gente. Pois é, terça-feira não está chovendo mais, choveu um pouquinho mais cedo, mas ainda estamos naquele período meio, né? Não é feio e nem é chato e nem é tempo ruim. Às vezes a gente ouve assim, o tempo está ruim, não, está chuvoso. As águas da chuva são divinas, os raios do sol também são divinos. O que não é bom é que tem gente que mora em condições precárias. Tem gente que mora nos lugares onde o poder público não fez a infraestrutura. E aí tem problemas. Não é que a chuva seja má, é que as condições de vida de parte da população são desfavoráveis. E aí acontecem os acidentes em época de chuva. Mas terça-feira, Ivana Sena aqui também, jornalista. A Liberdade está muito forte aqui hoje. Boa noite, gente. Eu vou convidar aqui os nossos ilustres representantes aqui do jornalismo neste dia de terça-feira feliz. Aqui conosco. E Adilson Borges aqui conosco para a nossa live. São 8 horas e 12 minutos. Confere aí, por gentileza. 8 e 12. 8 e 12. Pronto. Vamos aqui receber nossos amigos para esse bate-papo. Francisco, Chico Assis, Ivana Quilombo, Jorginho Carvalho. A live aqui, eu estou vendo alguém, mas que parece que não está de frente para a câmera. Eu estou vendo a parte do fundo, não sei quem é. Tá se aproximando, não sei se é Adilson, se é Jorginho. Eu sei que tem uma pessoa aqui se ajustando. Eu estou vendo parte do computador, estou vendo inclusive o nosso card lá. Viviane Silva, Danilo, Jorginho Carvalho, já falei, um abraço, obrigado por estar conosco. Celular na vertical, luz para iluminar o nosso rosto e segurar o cachorro para não ficar latindo. E a gente vai fazer nossa live aqui, pelo celular, no Instagram do Instituto Reparação, o Instagram Adilson Borges. Wanda Maria Regi, Vandia, boa noite, obrigado. Tereza também aqui conosco, obrigado. Boa noite. Vamos convidar os nossos parceiros para entrar em nossa sala aqui de bate-papo. Melhor pelo celular na vertical, para a gente conversar. Bota no Instagram Instituto Reparação. São 8 horas e 15 minutos. Confere 8 e 15, 8 e 14. A Aline Bonfim está no metrô, mas está ligada. Que bom. E no metrô é seguro. Não tomam o seu celular, né? Cuidado aí com o celular. A Aline no metrô ligada. Então, de ponta a ponta, Fazenda Grande, Liberdade. Brotas. Eu acho melhor pelo telefone na vertical. O telefone na vertical é rápido, tranquilo. O telefone na vertical e a gente conversa. Porque aqui pelo computador não estou conseguindo te ver. Eu acho que é Jorginho Ramos que está no computador. Estou na dúvida quem é. Eu não consigo ver. E também não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Wanda está me ouvindo? Tereza está me ouvindo? Catúcia está me ouvindo? Sua benção, minha irmã. E estamos aqui só fazendo aqui um teste para saber se está tudo bem. Jorginho Ramos, Jorginho não está me vendo. Genildo Lavinsky, nunca mais ouvi Genildo Lavinsky, grande jornalista da Bahia, da televisão, aqui também conosco. Ivana Cal Nogueira. Dilson está no computador. Eu não tenho certeza. Vocês que estão aí conosco podem nos ajudar. Parece que pelo computador a gente não consegue. Eu tentei aqui, também não consegui. Eu tentei pelo computador, não consegui. A gente entra pelo telefone mesmo, no telefone na vertical. E a Márcia Diogum aqui com a gente, sua benção, boa noite. Obrigado pela presença. Estamos aqui aguardando, ansiosos e ansiosas para conversar com os nossos amigos. Assunção Aguiar,
do movimento negro. O Jorginho está me ouvindo? Eu não estou lhe ouvindo, Jorginho, e também não estou lhe vendo, e estou com saudade. Eu disse até a Adilson, brincando, que você era o dono da lancha. Ele não entendeu, eu disse, é porque ele está com a cabeça toda branca, entendeu? E aí fiz essa brincadeira, que nunca mais eu te vi, mas eu vi a sua foto de cabeça branca e lhe chamei de dono da lancha, carinhosamente. E a Adilson, na inocência, não sabia o que era o dono da lancha. Mas e a Márcia está aqui, muito obrigado. Foi muito bonito hoje, à tarde, na Casa de Angola, uma instituição muito forte, criada hoje por mulheres, mulheres negras, mulheres da Bahia, mulheres da capital, do recôncavo da Bahia, mulheres de axé, que criaram hoje uma instituição importante de luta, né? Vieira, Dantas Vieira está aqui conosco também, boa noite. Eu acho melhor, Jorginho Ramos, se você estiver me ouvindo, eu acho que é melhor pelo celular, como a gente fez no outro dia não, 2020, portanto, há 2 anos, nós fizemos pelo celular, com o celular. Lena Menezes está aqui, público aqui chegando, Valdília Verdiano, também jornalista, também pedagoga, aqui aguardando nossos amigos. Jorginho Ramos está no celular? Então eu vou entrar, eu vou lhe ver agora. Ademilton, boa noite, Ademilton. Dantas Vieira chegou aqui. Vamos ver aqui agora como é que fica. Deixa eu convidar aqui agora Jorge Ramos para entrar conosco. Adilson Borges. Estou convidando aqui Adilson, convidando. Jorginho, você está. Cadê eu? Aqui, você entrou. Cadê? Eu estou vendo aqui chegando. Estou vendo aqui chegando. Não estou te vendo, mas você entrou. Estou convidando aqui. Eu estou vendo aqui já, acho que Adilson. Parece que eu estou ouvindo a voz dele. Estou ouvindo a voz de Adilson aqui. Não estou ouvindo a voz de Jorginho, de Jorge Ramos. Estou ouvindo a voz de Adilson Borges. Chegando. São 8h20. A nossa live aula, todas as terças-feiras, sempre 8 da noite. É o Instituto Reparação. O Instituto Reparação é uma entidade sem fins lucrativos. O Instituto Reparação é uma instituição não governamental. Tem o papel de combater o racismo, a discriminação e promover a dignidade humana. O Instituto Reparação atua com oficinas, workshops, cursos, palestras, seminários. O Instituto Reparação é uma entidade sem fins lucrativos. O Instituto Reparação é uma instituição não governamental. Estou vendo agora, Adilson. Adilson Borges, boa noite. Estou lhe vendo. Racismo, a discriminação e promover a dignidade. Eu estou vendo Adilson. Salve aí, Tom. Pronto, Adilson Borges, estou lhe vendo. Jorginho. E tá me ouvindo? Estou vendo e ouvindo. É muita coisa. Vendo e ouvindo, tem uma luz no alto, tem uma parede branca, você está de camisa branca, estou vendo direitinho. Jorginho está me vendo, está vendo você e eu não estou vendo ele. Jorge Ramos, eu não estou vendo. No computador, mas não é possível não, né? Você está no computador. Jorginho, tá chegando, Jorginho? Tô tentando eu lhe vejo, lhe ouço Adilson, vejo Adilson, mas não me vejo. Jorginho, eu também não estou lhe vendo, não. Estou ouvindo sua voz, mas não tô. Mas não é possível não, né? Você está no computador. Jorginho, tá chegando, Jorginho? Eu lhe vejo, lhe ouço Adilson, vejo Adilson, mas não me vejo. Onde estás que não responde? Jorginho, eu também não estou lhe vendo. Sua voz. Jorginho está focado, ele está focado no teclado. Não, eu já tirei, eu já fiz. Você está no celular agora, Jorginho? Eu estou no celular.
Onde estás que Eu não estou no responde? celular. O celular tá com o nome seu mesmo, Jorge Ramos? Jorginho Ramos. Tá bom. Eu acho que você falta alguma coisa. Minha câmera aqui não está funcionando, parece. Eu já tirei, eu já fiz. Você tá no celular agora, Jorge? Ah, selfie. Eu tenho que fazer selfie aqui. Onde estás É. que não responde? O celular tá com o nome seu mesmo, Jorge Ramos? Tá, sim. Agora eu vou precisar fazer o... botar em selfie para a câmera me ver. Minha câmera aqui não está funcionando, parece. Você tem que liberar o vídeo. Eu já fiz. Eu fechei aqui o vídeo. Eu tenho que fazer selfie aqui. Rapaz, tô vendo um bocado de gente aqui, Projeto Motumbá, lá de Sussuarana, aqui conosco. Eu não, mano, tô fora disso, tô tranquilo. Não tá funcionando, parece. Você tem que liberar o vídeo. É que eu liberei o vídeo aqui, eu fecho o vídeo e a foto. Fecho o áudio. Rapaz, tô vendo um bocado de gente aqui, Projeto Motumbá. Genildo Lavinsky, Adilson Borges, tô vendo aqui o colega Genildo Lavinsky do Camargo, Comentário. colega de vocês. Eu já Jorginho. tô lá, viado. Jorginho, A você- câmera, eu preciso botar a câmera para fazer selfie, para me mostrar. A câmera está mostrando no meu computador. Genildo Lavinsky, Adilson Borges, tô vendo aqui. Grande Genil, trabalhei com ele lá que ele tá voando. É um desafio, né? É um desafio aqui da tecnologia. A gente vai viver, né? Me mostrar. A câmera está mostrando no meu computador. É, você tem que virar para aparecer você. Aí, tá chegando agora? Pronto! Tô vendo agora ele todo com a... Jorginho chegando aí. Jorge Ramos. Entendeu? Jorge Ramos, seja bem-vindo. Agora eu tô lhe vendo. Tem uma estante aí onde você tá, uma estante branca com livros, e eu tô lhe vendo. Entendeu? Tá melhorando. Entendeu? Jorginho chegando aí. Jorge Ramos. Agora tá uma zoada aí, eu não sei se tá aí também. Agora eu tô lhe vendo. Tem uma estante. Essa microfonia é lá e cá? Ou é só lá? Ou é só aqui? Eu tô ouvindo nada, ouvindo normal. Tá normal, né? É, aqui eu tô um barulhozinho, eu acho que agora melhorou. Eu acho que era aqui, parece. Boa noite, gente. Boa noite, Jorge Ramos. Boa noite, Adilson Borges. Dois grandes jornalistas, dois grandes profissionais, mas eu tenho a honra e talvez até a vaidade e o privilégio de dizer que, além de tudo isso, são dois amigos, dois companheiros, dois parceiros. Muito obrigado pelas presenças de vocês nesta noite, terça-feira, 8h25. Todo mundo tendo muita coisa para fazer e vocês separaram um tempinho da agenda para estar aqui conosco. É a live do Instituto Reparação. Acontece toda terça-feira, tratando de assuntos importantes. E hoje é dia 5. Depois de amanhã é dia do jornalista, da jornalista também. E a gente resolveu bater um papo. O Instituto Reparação é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, não está vinculada a partidos políticos, não está vinculada a governos também. Então é uma instituição de sociedade civil e toda terça a gente faz essa live livre para bater um papo com personalidades sobre vários temas. E hoje falar um pouco sobre o jornalismo, os desafios, não é? As coisas boas que vocês fizeram, coisas que vocês talvez não quisessem fazer mais e algumas coisas que vocês talvez gostassem de repetir e fazer de novo. E como fica o jornalismo nesse tempo novo, pós-pandemia, o medo, fazer a imprensa com microfone com cabo longo, passando álcool nas coisas, de distância. Vocês já não estão mais nas ruas, mas vê os colegas fazendo isso. E agora vem o pós-pandemia. E um outro fenômeno que eu queria ouvir de vocês. Todo mundo agora virou comunicador. Então, todo mundo agora diz o que quer sobre tudo. As pessoas falam de esporte, economia, sexo, casamento, comida, educação e tudo. E quando um jornalista da estatura de vocês, pessoas que têm aí
40, 50 anos de pesquisa, de estudos, de atividade, faz quaisquer questionamentos, alguém vai dizer assim, não concordo com vocês, a minha opinião está correta. E aí eu digo, mas rapaz, Jorge Ramos está nisso há 50 anos, Adilson Borges está nisso há 50 anos. O cara fala, mas eu não concordo, e é minha opinião contra a dele. Como é que fica o jornalismo, Jorge Ramos, Adilson Borges, diante de uma atividade tão importante para a democracia, nessa sociedade nova, moderna, que está nos avizinhando, né? Com tanta gente falando sobre tudo. Boa noite. Quem começa primeiro é por ordem de idade, eu não sei. Eu posso começar, Pronto. se Adilson permitir. Você já assumiu que... Entendeu? Fique à vontade, Jorge. Pronto. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Vou desculpando pelos transtornos de atraso, mas eu não estou acostumado a usar o Instagram, e muito menos fazer transmissão pelo Instagram. Pois bem, para começar, eu quero dizer que o dia 7 de abril, porque o dia 7 de abril é o dia do jornalista. Nessa data, em 1930, portanto há 92 anos, era criada a Associação Brasileira de Imprensa no Rio de Janeiro. E Gustavo de Lacerda, o principal criador da ABI nacional, que veio a ser o pai, inclusive, do líder político Carlos Lacerda, que foi um dos principais nomes do conservadorismo político brasileiro, o Gustavo de Lacerda, eles escolheram essa data, porque o 7 de abril é justamente o dia em que Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro, deixando a coroa na cama ou no berço do filho que tinha 5 anos, que veio a ser o imperador Dom Pedro II. E Dom Pedro, e essa data foi escolhida não pela renúncia em si, mas porque Dom Pedro renunciou após um desgaste muito intenso causado pela morte do jornalista italiano Libero Badaró. Ele veio para o Brasil, era um médico, ele veio liberal, profundamente liberal, e ele veio aqui para o Brasil e se fixou em São Paulo. Em São Paulo ele criou um jornal liberal e combatia o absolutismo de Dom Pedro I. Porque Dom Pedro I, ele logo após proclamar a nossa independência, no ano seguinte, ele fechou a Assembleia Nacional Constituinte, em 1823. E ele não tolerava muito a oposição. E esse jornalista, Libero Badaró, que é nome inclusive de rua, de avenida e de uma faculdade em São Paulo, é o maior nome do liberalismo brasileiro, ele fazia oposição cerrada aos gestos absolutistas de Dom Pedro. E ele foi assassinado no dia 30 de novembro de 1830. Desde novembro de 1930 até chegar em abril de 31, Dom Pedro, a imagem dele foi se desgastando na opinião pública muito intensamente, que ele não resistiu. E o último ato de Dom Pedro foi ele visitar a província de Minas Gerais, onde também tinha um movimento liberal muito forte. E ao deixar a capital de Minas, a cidade de Ouro Preto, e passar por todas aquelas cidades, por onde ele passava, os sinos da igreja, em protesto contra a morte de Libero Badaró, tocavam finados. Dom Pedro recebeu aquilo como uma humilhação, que ele passava pelas cidades e não havia festa, pelo contrário, havia o toque de finados nos sinos das igrejas. Ele muito irritado, chegou ao Rio de Janeiro e já tinha o problema que em Portugal o irmão dele deu um golpe de Estado e ameaçava tirar o trono da filha de Dom Pedro, Dona Maria da Glória, que veio a ser rainha mais tarde. E Dom Pedro, com um gênio intempestivo, ele renunciou no dia 7 de abril e foi embora para Portugal, deixando aqui um pepino sem tamanho, e até o garotinho de 5 anos assumir a idade para ser coroado imperador, o Brasil foi nomeado por regências. Então, o 7 de abril passou a ser o símbolo da vitória do jornalismo combativo. Essa é um pouco da história do 7 de abril. Mas, na verdade, o dia da imprensa é diferente do dia do jornalista. É no dia 10 de maio, quando começou a circular o primeiro jornal
editor existente no Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Ocorre que essa data do Dia da Imprensa foi comemorado até cerca de 30 anos atrás, mais ou menos, quando os jornalistas resolveram mudar e, através de um projeto de lei, passou a ser considerado o 11 de setembro, porque nessa data começou a circular o jornal Correio Brasiliense. Em Londres, a imprensa brasileira nasceu no exílio. O primeiro jornal escrito em língua portuguesa do Brasil era de um brasileiro. Ele estava no exílio, fugindo da Inquisição. Então, a imprensa brasileira nasceu no exílio. Então, os jornalistas brasileiros, através de um grande movimento, passou a ser considerado o dia 11 de setembro como o dia da imprensa. Então, temos duas datas. 7 de abril, o dia do jornalista profissional. E 11 de setembro, o dia da imprensa, a instituição imprensa. Feito esse preâmbulo, eu quero dizer que os desafios de fazer jornalismo estão sempre presentes ao longo da história, do tempo. E hoje eles são muito, muito, muito intensos. Porque hoje nós temos uma verdadeira indústria clandestina de produzir fake news e interferir no trabalho da imprensa, da comunicação. O maior desafio da imprensa, do jornalista hoje, é combater essa desinformação. Inclusive, há um projeto que deve ser votado na próxima semana no Congresso Nacional, a lei dos fake news, criando punições severas, inclusive cadeia, para quem produzir de maneira criminosa mesmo, porque é uma coisa muito intensa isso, é um ato de... não é só mentir um boato, espalhar um boato, é mentir com o propósito mesmo de tumultuar, principalmente em épocas eleitorais. Inclusive o Supremo Tribunal Federal, na data de hoje, teve que sair dos seus cuidados para emitir uma nota oficial desmentindo um fake news que está circulando nas redes sociais, em que consta que o ministro Luiz Roberto Barroso teria participado de uma live com juristas franceses, e nessa live ele teria dito que Bolsonaro só seria reeleito passando por cima do cadáver dele, e que Lula mereceria uma segunda chance. Ora, Luiz Roberto Barroso jamais participou de uma live com juristas franceses, portanto jamais disse essas frases. Mas isso está circulando nas redes bolsonarianas e principalmente nos blogs que apoiam o governo de Jair Bolsonaro. Então o Supremo Tribunal Federal, na data de hoje, emitiu uma nota oficial desmentindo fake news. Olha, você imagina o Supremo desmentindo uma informação, mas envolve um ministro da sua corte, afirmando e generalizando a informação de que ele teria dito o que não disse num evento que não aconteceu. Então, para combater fake news, só a verdade. E o jornalista persegue a verdade porque essa é a sua missão. E ele deve ter a responsabilidade de levar a informação aos lares, ou seja, através do jornal, da revista, do rádio, da televisão, ou hoje em dia com as modernas tecnologias, os blogs de notícias. Então o jornalista, a informação credenciada, a informação real, verídica, ela não se deve acreditar à primeira vista no que você ouviu falar. Porque um blog lança uma notícia venenosa, aquilo se espalha com uma velocidade absolutamente estupenda, e aquilo logo, logo está interferindo no entendimento das pessoas. Embora tenha esse nome, fake news, um nome moderno, adaptado aos tempos de hoje, sempre existiram essas informações inverídicas que são plantadas nos órgãos de comunicação. Aqui no Brasil temos exemplos clássicos ao longo da história, depois a gente pode até falar sobre isso, que envolveu inclusive a eleição presidencial de Arthur Bernardes em 22, quando um jornal do Rio de Janeiro publicou cartas que ele não escreveu, em que ele acusava o ex-presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca, que era na época presidente do Clube Militar, e essas cartas denegriam, chamavam o Marechal Hermes de um
militar de meia tigela, ofendia e dizia que não tinha liderança e ridicularizava. Arthur Bernardes pediu a perícia que foi feita, as cartas foram falsificadas, rolou uma grana preta dos candidatos da oposição para pagar um falsificador profissional, imitar a letra de Arthur Bernardes. E um jornal, um grande jornal da imprensa brasileira, publicou essas cartas, porque sempre os jornais tomavam posições. Naquele tempo não era diferente. Então, um jornal que se posicionava contra a candidatura de Arthur Bernardes publicou essas cartas como verídicas. Isso quase resulta na eleição do oponente, que foi Nilo Peçanha, do Rio de Janeiro. Mas Arthur Bernardes acabou vencendo a eleição. Mas isso também é fato da história. E a história se repete. Nós tivemos muitas notícias falsas e tendenciosas, falsas são mais precisamente, porque a tendenciosa já é um viés. A notícia, ela é real, mas ela é dada de maneira tendenciosa, omitindo, é aquela coisa que o Rubens Cooper falou, o que é bom a gente esconde, o que é mal de um candidato faz outro. Quem é da nossa geração se lembra muito bem que na primeira eleição pós-redemocratização, a grande imprensa brasileira apoiava Fernando Collor. E a Globo, no último debate, a Globo manipulou. Porque na edição do debate, a matéria do dia seguinte, a véspera da eleição, a Globo colocou melhores momentos de Collor com piores momentos de Lula. Isso redundou, é uma falsificação da verdade, e a Globo tem esse pedigree de veicular notícias tendenciosas quando convém a ela. Então, a partir, inclusive, tem uma curiosidade. Quando há debates eleitorais entre candidatos na rádio e televisão, os candidatos exigem que os programas jornalísticos não veiculem trechos do debate. Porque, de acordo com o jornal, ele vai botar a hora que um candidato fala muito bem e a hora que o outro candidato fala mal. Pega o melhor momento de um candidato e o pior momento do outro, como a Globo fez. Então, é uma tradição, hoje, atualmente, que no dia seguinte ao debate, nenhuma emissora de rádio ou televisão pode reproduzir trechos do debate que foi transmitido ao vivo. Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Bom, mas isso agora eu vou abrir mão agora para falar com o meu colega Adilson Borges, com esse questionamento. Você acha, Adilson, que realmente a fake news hoje é um dos maiores desafios da imprensa e dos jornalistas atualmente? Muito bom, obrigado, Jorginho, obrigado, meu irmão. Vamos agora passar para o nosso companheiro aí, Adilson Borges. Ainda tem tempo ou acabou o programa? Não, o senhor tem todo o tempo do mundo. Até a gente cochilar. Enquanto tiver gente... Esse nosso é um amigo de quase 50 anos. Eu fiz um cálculo de 46 anos que a gente vem aí nessa batalha. Eu não vou me deter nessas histórias que desaguaram na Ponte das Garrafadas, que o Jorginho falou, e você também escreveu, que aí desagou a Noite da Garrafada, com todas as consequências que nós sabemos, que finalmente chegamos ao dia do jornalismo. O que eu queria destacar inicialmente, primeiro sua pergunta, Ailton, as pessoas que falam, que comentam, aquelas jornalistas disseram assim, eu, ao contrário de alguns jornalistas, eu acho que elas têm direito, sim, acho que têm direito. A democratização do meio de comunicação permitiu muita coisa que as pessoas influenciadas, discutiram, que na história do Brasil não aconteceu isso aí, eu acho importante isso. Agora, quando você joga numa rede que puxa, vem peixe, vai ver um bocado de coisa ruim. E, em consequência, tem muitas opiniões que não tem nenhuma base, etc. Aí nós temos que retroceder para entender como é que isso aconteceu. Como é que isso aconteceu? No nosso caso específico no Brasil, que na verdade é bem parecido com o que aconteceu no resto do mundo. Por volta de 73, nós tivemos a grande crise do petróleo. Aí, o que isso tem a ver com isso? Tem muito a ver. O que aconteceu no petróleo
ficou difícil a compra de papel jornal. E o jornal todo que a gente faz aqui, papel jornal que a gente usa aqui, ainda é importado, um negócio de louco. E aí ficou difícil comprar jornal e, em consequência, manter os jornais impressos. Foi uma coisa, um grande impacto. E, em consequência disso, até hoje nós sofremos esse problema. Coincidiu, vieram os meios eletrônicos. E aí foi digamos assim, a gota d'água que praticamente inviabilizou o chamado negócio de jornal impresso. Uma situação que até hoje nós vimos enfrentando e ninguém sabe direito para onde é que vai o caminho. Em consequência, logo nesse período, veio a luta dos empresários tentando acabar com o diploma de jornalismo. E finalmente conseguiram acabar no voto de 8-1, que era presidente, Gilmar Mendes era o presidente. E fez argumentação louca, comparou que jornalismo era igual a ser cozinheiro, então não precisava ter diploma, e derrubou o diploma. Lembro-me que só teve dois ministros na época que não votaram. Foi Barbosa, não votou, e esse menino, o nome dele agora aqui, direito que ele até já morreu esse aí. O resto, todo mundo votou pelo fim do diploma. Em consequência, aí veja bem, acumulou crise do papel. Os jornais impressos perderam espaço. Depois vem a queda do diploma. E aí começou essa situação. Todo mundo pode opinar, todo mundo pode escrever jornal, teoricamente, com o final do diploma. E, em consequência, temos essa qualidade, digamos assim, essa má qualidade de comunicação. Mas no fritar dos ovos, eu acho mais vezes na questão da opinião das pessoas, eu vejo mais positividade, mais coisa positiva do que não. Porque todo mundo hoje participa de política, todo mundo comenta, dá seu pitaco, quer seja ou não. Porque, na verdade, a política é a arte de todo mundo. Claro que no meio tem muita coisa ruim. Jorginho me pergunta assim, você considera as fake news talvez o maior desafio para o jornalismo hoje? Eu vejo as fake news como consequência. Para mim, o maior desafio do jornalismo brasileiro hoje é derrotar o fascismo. Fora disso, não tem outra coisa. Nós estamos com um governo, e ele veio desmanchando tudo que havia de bom nesse país, ele desmanchou. As instituições perderam toda a credibilidade. Esse rapaz, esse Bolsonaro, conseguiu uma coisa que muita gente pensa que ele era maluco. Ele fez um esquema tão forte. Primeiro, conquistou o poder político, assegurando com o Centrão todas tudo que ele quer votar, o Centrão comanda. Na verdade, hoje quem governa o Brasil é o Centrão, mas ele fez isso. Começou a mexer no judiciário. Temos um procurador-geral da República, que é baiano, uma vergonha, né, Aras, que não passa nada por ele. Nada, Aras deixa de passar. Agora mesmo, Aras está brigando, imagina, brigando com o STF, com a ministra, porque a ministra se recusou a aceitar o argumento dele de que Bolsonaro não tinha o direito, imagina, não tinha o direito de denunciar a informação que recebeu sobre a compra de vacina, da corrupção. Ele não tinha direito, ele não tinha essa obrigação de fazer isso, não. Você imagina. Então ele armou o judiciário, já colocou dois ministros, garantiu o lugar do Exército, judiciário, e aí que entra o fake news. A fake news é um dos elementos que contribui para essa situação que a gente enfrenta hoje. A grande questão é derrotar Bolsonaro, derrotar o fascismo, porque se ele ganha, agora ele vai ter digamos assim, uma carta de referência para fazer o resto do trabalho que ele vem fazendo. O trabalho ruim ele vai fazer. Então nós temos que aprofundar essa discussão. O jornalismo tem um papel histórico talvez tão importante quanto na queda eu diria mais importante, porque dessa vez
Nós temos um presidente que foi eleito pelo povo, eleito democraticamente. Está ameaçando continuar. As pesquisas mostram, ainda que timidamente, mas um crescimento constante dele. Até a reprovação que havia muito grande em relação à atuação dele durante o processo de vacinação, até isso, a reprovação apresenta uma queda. Então, o grande trabalho é derrotar isso. Então, por isso que é importante o que Lula vem fazendo, por exemplo, que se associando com, digamos assim, inimigos históricos, como Alckmin, para a gente poder derrotar esse governo que está aí. Porque, na verdade, a luta dessa vez, nesse momento que nós estamos, na verdade, engana-se quem pensa que é coisa de esquerda-direita. Não é esquerda-direita, não. É entre democracia, de um lado, representado por Bolsonaro e sua turma, exército, etc. E do outro lado, a democracia ameaçada por Bolsonaro, etc. E do outro lado, nós temos o fascismo. Então, essa aqui é o embate. É democracia e fascismo. É importante que a gente resolva esse problema. Não há salvação para isso. É preciso compreender que a situação do país é muito, muito séria. Nunca tivemos tantos índices negativos. Desemprego, educação, corrupção, como há muito tempo a gente não vê aqui nesse país, e por protegido pelo... Então, sobre a proteção da Procuradoria-Geral da República, de outras entidades, e chega ao ponto, uma coisa que não dá para nem imaginar que é possível isso, um governo eleito democraticamente, como foi o governo Bolsonaro, joga uma nota oficial no dia do golpe militar, apregoando as vantagens desse golpe, mostrando que foi uma maravilha para esse país. Porque onde já se viu um país com alguém eleito democraticamente, ele fazer elogios para a tortura, fazer elogios para a ditadura, para gente que, não dá, que merece nojo, asco, como as pessoas que não querem se reverenciar, como Carlos Alberto Ustra, que fez aquela vergonha ao voltar contra Dilma, disse que ele era o terror de Dilma. E o filho dele acaba de fazer algo realmente que é de uma vergonha que não tem tamanha. Brincar com a tortura que sofreu a jornalista Miriam Leitão, chegar ao ponto de dizer que a cobra, o pena da cobra com quem ela foi torturada e colocaram ela num lugar com a cobra, ele faz piada com isso. A reação foi grande na sociedade, pelo menos entre os políticos, pediram até a cassação dele. Ele hoje vem e apresenta como desculpa uma nova acusação, que ela, quem sabe se nada daquilo aconteceu, se ela não foi torturada, se não é verdade. Ele questiona que houve cobra com Miriam Leitão. Então você imagina que ponto chegamos. Nós estamos falando do presidente eleito democraticamente. Então, se a gente não resolver isso, nada importa para o país. É isso que nós temos que fazer. Temos que acordar, dormir pensando nisso. Como combater esse governo? Fora disso, vai ser salvação. Eu tenho até outra questão que me preocupa muito, mas para não me estender tanto, eu vou deixar para o próximo segmento, que é questões episódicas, mas que podem contribuir a permanência dessa coisa horrível que se chama Bolsonaro, desse governo triste. Ok? Ok, muito bom. Alta repercussão. Alta repercussão. Comentários aqui extraordinários. Isabel acabou de dizer aqui que esse governo nega a ditadura, que é uma vergonha. Isabel, ele nega tudo que não presta. Ele nega a ditadura, assim como ele negou a pandemia que matou 670 mil brasileiros. Né? Eu quero aqui agradecer e cumprimentar a Aline Bonfim, a jornalista Mônica Bichara,
que eu encontro sempre nos eventos da cidade. Nunca mais eu vi, Bajo Talento está aqui conosco. Isabel Santos também é colega jornalista. Isabel Santos, pois é, não sabia que era jornalista, está acompanhando. O Genildo Lavinsky também está aqui conosco. Nailton, Jones Andrade, Tarcísio Ferreira, Gamer, Regina Botitio, né? Regina Botitio, que se não me engano foi do Jornal da Bahia, parece. À tarde. À tarde. Isabel Touza, Saulo Vinícius, Ana Rita da Costa, Gilmar, Hélio Brandão, Iamácia, Robert Jane, Padre Ferdinando, Lua Ruda, Eduardo Solidade, Maria Rita Correia, Ademilton, Marcela Silva, Ramice Mota, Tânia Duplá, Dantas Vieira, Valdíria Verdiano, Lena Menezes, Assunção Aguiar, Tereza Lúcia, Catúcia Almeida, Ivana Sena, jornalista, Revista Quilombo, Cristiana Santos, Viviane Silva, Wanda Regis, Danilo, Chico Assis, Marilene Oliveira, Rosana Fredson, Cláudio Noa, Adelson Brito, Jardel, Jesus, Leomar Borges, Paulo, Adriana, Hostil Nascimento, Larissa Lobo, João Cleidson Salomão, Tereza Castro, Rosimeire Santana, Luciana Melo, Terreiro Tumba Junsara. Que bom as pessoas chegando aqui conosco. Adilson Borges e Jorginho Ramos, muito obrigado na live do Instituto Reparação, que é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos e que toda terça faz esse debate. Lembrando a todo mundo que está aqui que nós já temos a nossa sede própria, faz um mês, no dia 7, que está funcionando, com um curso lá voltado para Baianas de Acarajé. O próximo curso será Perdeu o som, Ailton. Então fica Perdeu o som, Ailton. em frente ao antigo Cine Excelsior, ali no número 22. Portanto, estamos à disposição, aguardamos a visita. Eu quero lembrar aqui também, eu soube hoje do falecimento da... eu estou sem... A nossa colega Graça Campos. O som está caindo, Ailton. E agora eu soube hoje do falecimento da jornalista Graça Campos ou Mara Campos, fiquei na dúvida. Graça Campos. Graça Campos. Graça Campos. Eu tive a felicidade de trabalhar com ela em 2 oportunidades. Era uma profissional dedicadíssima, além de uma pessoa de convívio muito alegre e fraterno. Enchia de alegria e de uma energia muito boa as redações por onde ela passou. Era muito querida na categoria. É irmã da nossa amiga Regina Ferreira, também jornalista. A Graça foi um desfalque muito grande para a nossa categoria, a perda dessa profissional muito qualificada e muito internamente de fácil convívio com todos. Ajudou a formar novas gerações de produtores, sempre por trás das câmeras, na produção de matérias, na TV Aratu, com quem eu tive a felicidade de trabalhar com ela, e na TV Bahia também, onde ela prestou um serviço muito notável. Que bom. Adilson quer falar alguma coisa sobre a companheira jornalista? Eu queria destacar, aproveitar esse passamento da companheira Graça, uma pessoa muito querida realmente, do jornalismo baiano, da televisão, eu trabalhei também. Mas queria salientar, aproveitar o dia do jornalista para salientar, Ailton. Talvez eu não tenha muito conhecimento disso, mas é impressionante a quantidade de jornalistas que morrem muito jovens ainda. É uma coisa impressionante. São poucos, talvez, os que conseguem, como eu, Jorginho, que termina se aposentando. Muita gente morre cedo. São doenças que a gente pode precisar até profissionais. Pressão alta, porque o trabalho é realmente porradão, é pressão alta, coração, etc. E as situações são muito desfavoráveis. Essa é uma questão que continua ainda sem resolver. Hoje, por exemplo, mesmo nós estamos vendo que teve mais uma negociação com o Correio da Bahia para aumento
os trabalhadores lá e, no final, ofereceram 2,5% de aumento. Zard, a minha querida tarde, eu passei 14 anos, agora mesmo tem casos de até 3 meses sem salário para só receber. Tem gente que não recebeu o 13º ainda, você imagina. E a situação vai piorando e as pessoas, em consequência, ficam doentes, né? Ficam doentes. Ou de tristeza, algumas, outras mesmo fisicamente. Essa é uma questão do jornalismo que nós temos que debater. A boa notícia, você vê o que é, né? Que na última eleição nós conseguimos fazer uma chapa, digamos assim, uma frente ampla, uma chapa muito de consenso na categoria, que está, assim como as outras, mas dessa vez de uma forma mais organizada, porque foi uma chapa única, combatendo essas irregularidades, essa coisa, que está sendo agora dirigida pelo companheiro Moacir. Está indo muito bem. Mas a situação do jornalismo, ao contrário do que muita gente pensa, não é boa. Sobretudo, o jornalismo impresso. Porque a crise se aprofundou muito mesmo, e isso afeta a saúde dos profissionais. Não é uma coisa, a morte dela, como a morte de outros que ficam doentes, assim, não é uma coisa episódica, não. Faz parte de uma coisa estrutural. Exato. As pessoas pensam no glamour quando vê jornalistas na TV com alguns programas voltados para o mundo das artes, do entretenimento, e fica achando que é tudo igual. É uma atividade de muito estresse. Essa semana eu estava conversando com a jornalista da Câmara Municipal e ela trabalha também numa emissora de TV, e ela dizendo que não aguenta mais cobrir os assassinatos nas periferias. E ela está todo dia de manhã, ela está falando de assassinato na Boca do Rio, assassinato não sei aonde, assassinato na Liberdade. E ela diz que às vezes passa 2, 3 dias sem conseguir nem comer direito. Uma outra coisa, não sei se vocês me permitem, eu não sou jornalista, embora gostaria muito de ser. Antigamente nós tínhamos o Jornal da Bahia, Bahia Hoje, Correio da Bahia, Tribuna da Bahia, Jornal à Tarde, com retiradas, né, à tarde, 120 mil jornais num dia de sábado, de domingo. E a mudança, né, de paradigma, hoje o impresso passou a ser o eletrônico e algumas empresas sumiram. Ainda tínhamos os jornais alternativos, né? O Pasquim, Em Tempo, Movimento, Hora do Povo e tal, e foi diminuindo de forma muito avassaladora, né? Então, assim, é uma atividade bonita. Eu acho que quando eu falo do glamour agora, eu não estou falando do glamour da televisão, daqueles jornalistas com aquelas roupas de gala, não. Mas é porque, na minha cabeça mesmo, o jornalismo é algo extraordinário. É bonito pra caramba, eu acho muito bonito. Né? Uma atividade sedutora da informação, das letras, do escrever, da rapidez, da oportunidade. Eu acho isso muito legal. Mas passamos por essa dificuldade. Né? Eu queria perguntar, que é uma coisa que fica na minha cabeça. Essa semana eu fui conversar sobre a guerra e eu vi algumas pessoas comentando sobre a guerra e a Globo. Brizola, Jorginho Ramos e Adilson, dizia na década de 80, se a Globo tiver a favor, eu estou contra. Se a Globo tiver contra, eu estou a favor. Brizola diria isso de novo agora em 2022? Como é que ficaria esse debate? Adilson, por favor. Eu posso falar isso. Essa é uma grande questão que remete ao meu primeiro discurso. A necessidade de a gente derrotar esse governo, derrotar Bolsonaro. Essa é a primeira parte que eu quero associar logo isso. E esse tipo de comportamento que ainda uma parte da imprensa tem, eu cheguei até a dizer assim, caracterizar assim como a esquerda tradicional, é de um período que não tem mais tamanho. Nós não podemos ficar na nossa bolha, não podemos, não. É importante
o apoio da Globo. Não temos que esconder, não. A Globo hoje, ela critica Bolsonaro de manhã até é que nem para, mas antigamente parava 24 horas. E é importante isso, é importante. Quem tem esse pensamento, se a Globo fazer o sou contra a Globo, está entrando num caminho que não vai ter saída. Que nós temos que ser nossa bolha e conversar com a Globo, conversar com todos os jornais da grande imprensa, que o pessoal chama agora imprensa ocidental, essas coisas todas, que eu estou evitando tocar no assunto, mas é uma coisa que me preocupa muito, que é a reação que o pessoal tem a associar a Globo com as coisas. Por exemplo, tem a tal guerra da Ucrânia, e que o pessoal associa que tudo que está ali é a Globo, não é verdade. Essa é outra história que eu não queria nem entrar agora, mas já estou no meio do caminho. Eu acho que isso é um equívoco e pode nos arrastar para para uma derrota eleitoral. Não só aqui, não. Aqui eu acho que é mais difícil, porque Lula é Lula mesmo. É risco, mas eu acho que Lula ganha. Mas no mundo, aqueles que se associarem nessa luta com Putin, a meu ver, estão fadados à derrota eleitoral. Porque para o mundo, a Ucrânia está sofrendo, é vítima de uma invasão. E está sendo invadida mesmo. Você pode questionar as razões, por que levaram a isso, não importa. A realidade é que está havendo uma invasão. Agora mesmo tem um massacre de uma coisa vergonhosa. Foram os russos, é o que dizem os ucranianos. Os russos se defendem, dizem que não, que eles que armaram aquela coisa ali, podemos dizer que se mataram, né, para culpar eles. Mas a grande questão é que não podemos fechar os olhos e os ouvidos para a grande imprensa. Se a gente fechar isso, vamos perder. Ontem mesmo eu estava comentando com a Rita, coisa bem curiosa. Que a gente tem que discutir mesmo, se a gente quer ganhar a eleição, a gente tem que discutir, inventar. Nesse momento, o trabalho da Globo, nesse caso específico de Bolsonaro, tá com a gente. Você entender isso, você tem coragem de fazer isso para você enfrentar essa zorra aí. Ontem estava a Ailton. O bom de quando você está na situação que eu já estou aqui, não me preocupo de falar o que eu penso. A Globo fala de um soldado que estuprou um bocado de gente aí, Daniel, não sei o que, Ribeiro, estuprou um bocado de gente, fez miséria, um soldado miserável aí. Aí no meio da matéria a Globo fala assim: e no dia seguinte, esse soldado se aliou ao PSL, partido de Bolsonaro. Quer dizer, o mais miserável que seja Bolsonaro e não tem qualificação, não tinha relação ele ser do partido. Mas para a gente é importante de ver isso, que a Globo reconheceu, por qualquer que seja razões, nesse momento, pode ser um aliado da gente. E temos que pegar esses aliados todos. É o que vem sendo discutido na campanha de Lula, e eu acredito que vai mudar agora. Lula vai sair da bolha que está, porque já viu que a coisa não é tão fácil como queria, e vai conversar, dar entrevista, não só com essa empresa que já está conquistada, que a gente já sabe que apanha de não. Vai conversar com esse outro lado, que é a grande imprensa mesmo. Conversar, dar entrevista, ouvir, para que as pessoas vejam ele e saber que a luta é muito maior do que isso. Porque essa é uma coisa que tem que bater. Nós só temos uma única saída, essa: é derrotar Bolsonaro. Fora disso, não há salvação para o país. Não tem nada que possa ser feito senão isso. Até o vice-presidente dele é o cara da defesa, que é um cara que deve ter envolvido até... Eu, como não tenho prova, não posso dizer, mas envolvido em muita coisa ruim. Então, nós temos que compreender isso. Então, não faz mais assim, não. O que a Globo diz, então eu sou contra, não sei o que. Não. Você é contra quando for contra mesmo, porque se você for contra, você vai ser contra. Vai ser contra quando ele critica Bolsonaro. E não as coisas não funcionam assim. Você tem que ser seletivo mesmo. É importante, é uma coisa de estratégia. Temos que aproveitar a brecha para conversar, ir lá e etc. Para poder ver se a gente supera esse tempo tão triste, tão tenebroso. Ailton, obrigado, você citou aí, Leonel.
Você citou aí o grande líder Leonel Brizola. Olhando para a história, é uma pena que o Brasil não tenha eleito. Foi um dos maiores homens públicos desse país, uma pessoa dedicada fortemente e intensamente à causa da democracia, da liberdade e da construção do socialismo democrático. Bom, Brizola disse, diante daquelas circunstâncias, Brizola foi perseguido pela Globo. A Globo tentou fraudar a eleição de Brizola em 1982. Brizola enfrentou a Globo de testa. Brizola obrigou a Globo a ficar de joelhos e ler no Jornal Nacional, Cid Moreira com a voz embargada, uma texto-resposta que a Justiça obrigou a Globo a publicar. Brizola foi o único político desse país que enfrentou e ganhou da Globo. Pois é. Brizola disse aquela frase naquelas circunstâncias. O que a Globo mostra, o massacre da Ucrânia, essas coisas horrorosas que a gente vê, pavorosas, de prédios inteiros incendiados, famílias saindo pelas ruas com a roupa do corpo para ir para outro país, não sabe para onde, não sabe quando volta, se volta, e não sabe se terá amanhã, crianças aí. Essas imagens são mostradas. Não, essas imagens não são inventadas pela Globo, não são inventadas pela imprensa ocidental, pela grande mídia. Será que o Papa está com a Globo? Será que a França, a Holanda, a Alemanha, os grandes países da Europa, que formam a comunidade europeia, que apesar de dependerem da Rússia, e estão acontecendo na Rússia, não vamos cair dessa coisa. Eu acho terrível quando alguém se diz de esquerda e apoia o massacre que Putin está fazendo na Ucrânia. É claro que numa guerra não tem certezas absolutas. O presidente da Ucrânia, na Ucrânia tem fascistas dentro do exército, tem mesmo, mas fascistas e nazistas tem na Rússia e toda aquela região daquelas repúblicas eslavas. O movimento nazista é muito forte, sempre foi. Então não é porque tem nazistas dentro do exército da Ucrânia que você vai dinamitar o país todo. Até porque tem nazista dentro da Rússia. Tem nazista na Polônia, tem nazista na Hungria, na Chechênia. No Brasil. Todas, inclusive. No Brasil tem nazistas. Bom, então não se pode ficar a favor da Rússia porque a Globo tem a posição dela. A Globo está... A Assembleia Geral da ONU, não foi o Conselho de Segurança que aprovou porque a Rússia vetou. Mas a Assembleia da ONU, por ampla maioria, condenou a invasão, não vamos chamar mais de invasão, é um massacre que está sendo cometido. Então, essa coisa de que se um lado está assim, eu vou estar do outro, por que não? Você tem que analisar os fatos. O fato é que, se os dois estão errados, só que um está com bomba caindo em cima da cabeça. Um está vendo a sua população, mais de 3 milhões de habitantes, saírem pelo mundo ao desamparo, sem nada, com crianças, com doentes, com velhos, idosos, orfanatos sendo bombardeados, hospitais sendo já lançados mísseis. Então, esse papo de que vai ficar porque é contra o imperialismo americano e o imperialismo russo. Putin está querendo reconstruir todo o poderio da União Soviética antiga. Depois da Ucrânia, ele não vai se ater, não, ele vai invadir outros países que já pertenceram ao Império Russo. E é uma guerra que tem antecedentes diante da Primeira Guerra Mundial. A Ucrânia nasceu quando a Rússia formou-se enquanto república socialista. A Ucrânia já era um país altamente desenvolvido. E ele foi incorporado durante toda a Guerra Fria. Depois que acabou a União Soviética, a Ucrânia era uma potência, estava em local estratégico, tinha os portos de acesso ao Mar Negro, tinha gás, muito gás, tinha produção mineral muito rica, e isso passou a incomodar também a água. A irresponsabilidade da OTAN em colocar mísseis, tentar colocar mísseis apontados para a Rússia, isso é fato. Mas isso podia ser resolvido numa mesa de negociações e não jogando bomba em cima de um país. Mas, voltando ao que a Dilson falava, de que derrotar o fascismo
derrotar o fascismo é uma coisa preponderante, necessário, mais do que necessário hoje. E nessa luta de derrotar o fascismo, você tem que usar a força da comunicação séria, eficiente, ética e honesta, que é a verdade contra as fake news. Porque, embora qualquer corrente ideológica use a mentira como um meio de persuasão, os fake news, esses fake news que estão ocorrendo hoje, são notadamente praticados pela extrema-direita brasileira, pelos bolsonaristas, e não é à toa que esses blogs todos estão aí estão na mira da justiça, e está sendo gestada uma lei no Congresso Nacional para punir como crime que são essas atividades de fake news. Então, derrotar Bolsonaro é um processo. Além do que, depois, o outro processo será mais duradouro ainda, que é reconstruir esse país que foi destroçado por um presidente genocida e irresponsável que ataca as instituições. Hoje mesmo ele voltou a insinuar que se o Brasil não ficar nos eixos, o Exército pode voltar a botar o Brasil no caminho que ele acha que é o correto. Então, esse cara zomba das instituições, esse cara sonega a verdade e abriga práticas milicianas e práticas corruptas do seu governo, com os filhos envolvidos em rachadinhas e tantas gestões administrativas que ele fez na Polícia Federal para remover diretores e delegados que presidem investigações que não são do interesse dele, demonstra que veio esse desgoverno que está infernizando a vida do brasileiro. Tem sim, você citou aí a questão e Adilson também, das condições precárias de trabalho dos jornalistas hoje em dia. Houve uma degradação muito grande, uma combinação de fatores muito perversos que acabou fazendo com que os jornais impressos perdessem a sua força. A notícia, hoje ninguém vai numa banca comprar um jornal para ver a notícia. A notícia está na palma da mão. Os jornais, eles não souberam se readaptar às novas tecnologias que surgiram. O jornal não é mais para você buscar notícia no jornal. Você tem a notícia 24 horas, a toda hora, com um clique. Então, o jornal é para ser mais analítico e mais subjetivo, fazendo interpretações, do que propriamente lendo a notícia. Até porque quando o jornal ele já circulou na banca, já tem N formas de você saber as notícias de maneira muito mais completa, rápida e imediata do que o texto de papel. Isso causou uma grande, obviamente, depauperação das empresas que contratavam jornalistas. As reduções enxugaram, minguaram, os postos de trabalho diminuíram consideravelmente. Obviamente, portanto, houve um desemprego muito imenso, e quanto mais oferta, menos demanda, menos demanda, mais oferta. Os salários caíram absurdamente, os salários são irrisórios que se pagam hoje nas empresas jornalísticas. Há também a circunstância de que o jornalista também, a categoria, no caso dos jornalistas, houve uma grande avalanche de profissionais lançados no mercado. Chegou um tempo que em Salvador chegou a ter 12 ou 13 faculdades de jornalismo. E não tinha, e numa época em que ainda não era essa ainda, não, estava nos primórdios do que está acontecendo. E não tinha demanda para absorver tantos profissionais. Cada um abria uma quitanda, botava faculdade de jornalismo, aí fazia aqueles concursos rápidos, vestibulares. Então, cada ano, um mercado que tinha 100 ou 200 profissionais de carteira assinada, a cada ano chegavam mais 300 novos profissionais formados, entre aspas, alguns com muita qualificação, inclusive, outros nem tanto, mas a culpa não é tão deles quanto de quem os formou. E criou-se mas isso também não é exclusivamente do jornalismo, outras profissionais também, somente as profissões liberais. Os jornalistas passaram a viver de fazer blog, mas só que todo mundo fazendo a mesma coisa, acaba não dando a farinha para todo mundo. Então, muita gente desistiu da profissão, enveredou por outras áreas de conhecimento e foi defender a vida. Até mesmo eu tive notícia de que um colega, não foi colega de minha geração, mas de
de uma geração seguinte que eu vi, ele virou um ambulante. Não que seja ruim ou denegrir alguém por ser ambulante, mas ele desistiu e não encontrou meios para sobreviver. E para levar o pão para a família, ele montou uma barraquinha e foi vender produtos e tal. É a maneira honesta que ele encontrou para sobreviver. Mas a degradação do profissional da imprensa, a nível salarial e de mercado de trabalho, o mercado de trabalho encolheu, os salários também, e houve também uma perda de qualidade, obviamente, hoje você vê nos jornais erros crassos, inclusive de manejo da língua portuguesa. Isso você vê também, porque nos jornais foram substituídos os redatores, os copydesks, os revisores e tal. Então há uma queda muito grande da qualidade do serviço prestado na área da comunicação social, na área do jornalismo. Eu queria levantar um outro ponto aqui. A postura do profissional em relação a esses fatos que vêm ocorrendo com os ataques constantes à imprensa. A ABI Nacional, a ABI aqui na Bahia, sob o comando do presidente Ernesto Marques, tem se posicionado de maneira muito efetiva em relação à defesa da liberdade de expressão, a defesa da atuação profissional de jornalistas. E, a nível nacional, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, está em vias de fazer a sua eleição. A jornalista Cristina Serra, do Rio de Janeiro, é candidata à eleição, com apoio da atual diretoria, e promete justamente colocar a ABI, manter a ABI na linha de defesa intransigente da luta contra os fake news, na luta em defesa da liberdade de expressão do profissional e na luta principalmente contra esse governo que tem atacado os jornalistas. Bolsonaro é o governo em que mais se registrou ataques, inclusive verbais, do presidente da República, principalmente contra jornalistas mulheres. É uma característica de Bolsonaro, levantar a voz e botar o dedo na cara quando a pergunta é dirigida por uma repórter. E a segurança dele já protagonizou episódios de violência aqui na Bahia, nas coberturas do presidente, e as repórteres são as maiores vítimas dessa truculência com que o governo Bolsonaro trata a imprensa, trata os jornalistas. Lá na Itália, houve um episódio lamentável, quando o Bolsonaro esteve lá e a imprensa brasileira e italiana foi acompanhar o presidente. Os jornalistas italianos ficaram pasmos com a truculência com que agiu os ditos seguranças do presidente da República. E os repórteres eram maltratados sem a menor cerimônia, e Bolsonaro não fazia questão de esconder nada disso. Então, eu concordo com a Dilson, premente, é necessário, urgente e é justo que derrotemos o fascismo na pessoa do senhor Jair Bolsonaro, que jamais deveria ocupar aquela cadeira de presidente da República. Eu costumo dizer que o governo Bolsonaro, a ditadura militar e a escravidão foram os maiores flagelos da história política do Brasil. Mino Carta diz isso. A escravidão e a ditadura foram os maiores males do Brasil. Eu acrescento, e o governo Bolsonaro também. É o terceiro elemento. Um elemento cruel e desumano. Muito bem. Obrigado, Jorginho. Obrigado, Adilson. Agradecendo aqui a quem está chegando. Esta é a live já tradicional de toda terça-feira. Toda terça-feira, 8 da noite, nós fazemos a nossa live, que são verdadeiras aulas com pessoas competentes em várias áreas de atividade humana. Hoje, com 2 jornalistas, celebrando o Dia do Jornalista, que é dia 7, mas hoje é 5. E o Instituto Reparação se coloca em defesa da democracia, no combate ao racismo, à discriminação, à LGBT-fobia. É uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, e que se coloca aqui ao lado da ABI, do Sinjorba, Sindicato dos Jornalistas, para a gente transformar a sociedade numa sociedade mais justa
mais humana, mais igualitária. Eu quero aqui cumprimentar Miriam Nerri, Josélia Dias, Dossiê da Autoestima, IG Ataíde, André Rocha, Anita Durão, Sandra, Ana Freitas, Fernando Gama, Renilda Costa, professor Humberto Filho. Renilda Costa é sobrinha do mestre Moa do Catendê, que foi assassinado nesse rastro aí de perversidade pelo bolsonarismo. Mas Jorge Ramos e Adilson Borges, dois experientes jornalistas, hoje nós estamos tendo que dizer tudo que a gente disse há 20 anos atrás, inclusive que a Terra é redonda. Dizer que pessoas negras são pessoas que merecem respeito, que as mulheres merecem respeito. O ministro da Educação de Bolsonaro disse que não existe povo indígena. Nós estamos tendo que fazer tudo de novo. Jorge Ramos e Adilson Borges, quanto tempo a gente vai precisar? Não estou aqui que vocês façam bola de cristal, nem futurologia, mas com análise de jornalistas experientes, nós levamos 21 anos no processo de redemocratização, a luta contra Geisel, contra Emílio Garrastazu Médici, Costa e Silva, Castelo Branco, João Figueiredo. Conseguimos passar pelo colégio eleitoral, derrotar o colégio eleitoral, trazer Tancredo Neves. De maneira surreal, Tancredo morre. Assume nosso Sarney, um usineiro oligarca, amigo dos ditadores que estavam lá. E aí vemos depois uma luta para fazer uma eleição e o nosso povo elege o caçador de Marajás. E por aí vai. O Brasil parece que é para ser contado por Gabriel Garcia Marques. E agora, nós estamos em 2022 tendo que explicar que índio é gente, que negro é gente, que mulher é gente, que gay é gente e que tem direito a respeito. E que a Terra é redonda. A gente vai levar mais 20 anos para voltar ao que chegamos em 2000, por aí, 2002. Obrigado. Ouvindo? Estou ouvindo. Ailton, eu acho que dessa vez a coisa é muito mais grave até do que os efeitos da ditadura. A minha avaliação é essa. Porque na ditadura nós fomos jogados, fomos empurrados para isso mesmo. Não teve... Dessa vez, nós fomos pelo caminho democrático. O cara foi eleito. E isso deu a ele um cabedal de espaço para lidar. Que o que ele fez no país, eu acho que vai ser preciso mais de uma geração para você consertar. Um governo, por exemplo, democrático, é totalmente insuficiente. Vai ser preciso muito mais. Porque você tem efeito sobre a educação, que realmente desceu tudo, a educação, saúde, tudo, em todos os setores, a economia, todos os setores estão sendo afetados por esse governo. E que é pior, e tem ainda uma grande parte da população que concorda com as ideias dele. Quer dizer, não é uma coisa forçada, é uma coisa, digamos, opcional. Você acreditou. Cada dia que tem menos, mas tem muitos que acreditou nessa história dele. Então, você imagina você reformular um Estado desse tipo. Vai ser um problema muito sério mesmo. Por isso que eu insisto que essa é a grande coisa. Tudo o resto é secundário. Vamos ter que refazer a nacionalidade brasileira. Vamos ter que refazer a nacionalidade, como você falou agora aí. Vamos ter que, de novo, colocar o racismo de uma forma maior. Curioso que, ao mesmo tempo, os movimentos negros, os movimentos identitários, em consequência disso, nunca foram tão ativos como são agora. Mas o sofrimento que eles enfrentam é muito grande. O presidente não tem vergonha de dizer que negro mede por arroba, que se a mulher não fosse feita, estuprava. Porque tudo isso tem alguém que concorda com isso, concordou com isso. Então é um trabalho muito grande. Na educação, ainda de quebra, nós estamos com muito azar. Ainda tem de quebra a pandemia, que afetou a educação, sobretudo de quem? Como sempre, das pessoas mais pobres desse país. O que significa? A maioria dos negros desse país, que são os mais pobres. Então, a educação
houve uma queda que vai demorar para você recuperar. Porque as classes médias, etc., teve esse problema, mas conseguiu. A escola à distância, etc., tem computador bom, conseguiram. Os mais pobres não conseguiram e vai ser um problemão. É como a questão da vacina, que é muito, muito, muito sério mesmo no mundo. Você tem ideia, aí eu estou capaz de saber que você é um cara muito, digamos, antenado, mas no continente africano, 83% da população, 80, ainda não foi sequer vacinado, nem a primeira dose. 83% da população no continente africano não receberam a primeira dose de vacina. Você imagina a situação que o mundo ficou, a complicação que ficou, tudo isso. Oh. Então vamos ter que recomeçar tudo. Como você falou, vamos ter que recomeçar quase que tudo do zero para voltar por conta desse erro histórico que foi cometido. Eu quero lembrar também uma coisa que é importante, o pessoal que ainda fica nessa ilusão do apoio à invasão, sobre aquela ilusão de que, como se lá fosse socialista ainda, como se Bush fosse socialista, como se Putin fosse algum socialista, quando você sabe que ele é homofóbico, é homofóbico, é machista, não tem nenhuma liberdade. Agora mesmo estão presos muitos jornalistas e ativistas políticos estão presos por falar que são contra a guerra. Então é preciso compreender isso. Agora, por que eu estou voltando a ele? Para dizer que quem apoia ele aqui no continente americano é impressionante. É Bolsonaro e Maduro. Mas ninguém na América Latina, nenhum governo apoia isso aí. Jorginho, eu até pensei até que alguém pensou até que eu combinei com o Jorginho uma conversa, mas mais uma vez, meu companheiro que mora aqui no meu coração, a identidade comigo no pensamento disso. Nós nem conversamos sobre isso, sobre essa questão. Porque a Claro, é uma forma de fascismo a atuação de Putin. Porque se essa é a liberdade de informação, mandar prender gays, homossexuais e reprimir o jornalismo livre, o canal de televisão independente na Rússia teve que fechar as portas. Jornalistas estão sendo presos. Quem vai para a rua protestar contra a guerra é preso. E você aí encontra gente, que a Dilson acabou de relatar isso, que você encontra gente de esquerda no Brasil defendendo esse púlsula. Aí é piração. Mas, Adilson, tem uma coisa aí que você falou e o próprio... A questão, que você veja quem é, como isso pode repercutir para eleições. No mundo, você vê quem está criticando a guerra. Imagina, esse Papa Francisco, que é um cara que tem talvez o Papa mais popular dos últimos 40 anos, por exemplo. Então, o que acontece? Ele está criticando a guerra, criticando Putin. Dalai Lama, vários prêmios Nobel da Paz. Tudo isso termina indo para a população. Eu estou falando uma coisa mais estratégica, não estou nem preocupando mais se é o certo ou errado, mas o apoio que está dando que está a situação contra a guerra são de pessoas muito influentes na sociedade. E como elas influem na sociedade, isso pode acarretar, para quem pensa o contrário, problemas eleitorais. E é preciso, nós estamos num mundo, parecia que estava acabando de sair dessa onda da direita, né? Voltamos a reconquistar alguns países, como Chile, etc. E, de repente, vem isso aí. E quem estiver junto com o Putin, vai para o esgoto. Ailton, você falou aí, nós andamos para trás. Uhum. Enfrentamos todas aquelas atrocidades do regime militar, fomos às ruas clamar por liberdade, participamos do movimento estudantil, depois do movimento sindical, preenchemos todas essas etapas de resistência para consolidar a democracia, que era uma defesa de um dever, de um direito maior. Mas observando com isenção, Bolsonaro é muito pior do que os próprios governos militares, no aspecto de que os governos faziam aquilo em termos de arbítrio. Bolsonaro, ele está sendo contido pelas leis, pela Constituição, pelo Congresso muito menos, pelo Supremo, senão ele cometeria
tais ou quais atrocidades do mesma importância e tamanho. Tortura, que ele já se declarou favorável, pena de morte, sem julgamento prévio, etc. Mas no regime militar, havia também coisas a se considerar. Por exemplo, a questão da saúde pública. Foi nos governos da ditadura que foi criado o Programa Nacional de Imunização, vacinação universalizada para crianças, obrigatória, toda criança está na escola com a sua carteira de vacinação. Então, nesse aspecto, Bolsonaro foi muito pior. De qualquer maneira, apesar das invasões de universidades, cassação na fase mais dura de professores e de estudantes com o AI-5 e o Decreto-Lei 477 e tal, mas o governo militar, de uma certa maneira, bancava, não faltava verba para pesquisa científica. Havia aquela mentalidade meio cartesiana. As universidades, apesar das dificuldades todas, elas não eram tão massacradas quanto foram no governo Bolsonaro, onde está se faltando verba para pesquisa científica. Os cientistas brasileiros estão indo embora. Nos governos militares, muitos saíram daqui expulsos ou exilados, mas de qualquer maneira, quem estava aqui no Brasil tinha verba para pesquisa. No governo Bolsonaro não está tendo. Ele não está... Agora, você também citou aí uma coisa na abertura da live. Jorginho, permita aí tivemos talvez a primeira divergência desse debate de quase que compadre. Nós estamos falando, não dá para comparar esses dois governos, a não ser do ponto de vista que um foi eleito e o outro não foi eleito. Mas lembre-se que o período da ditadura teve morte, né? Tortura. Eu não estou defendendo, não. Eu falei das atrocidades todas. Eu não estou defendendo, não, pelo amor de Deus. Eu falei das atrocidades. E eu digo que se Bolsonaro tivesse condições, ele cometeria as mesmas ou piores atrocidades. Exato. Mas como não tem condição, então não foi pior. O que eu falei é que existia uma certa racionalidade na atuação durante os governos militares. Mas você, Ailton, citou aí, nas chamadas, que nós íamos falar um pouco de experiências profissionais que nós tivemos ao longo da vida. Tem uma que eu considero, assim, foi uma coisa meio que inusitada. Era 86, até no dia 13 de agosto, e eu estava na TV Bahia, na época, e pautei para a minha repórter, Mary Weinstein, que ela fazia à noite cobertura dos eventos da cidade, culturais, etc. Eu disse, Mary, antes de você seguir para o Teatro Castro Alves, só ia ter um show lá, você passe na Graça, na Clínica São Marcos ali, e verifique o estado de saúde de uma menininha de Gantuá, que eu tinha dado no jornal a notícia de que ela estava internada na Clínica São Marcos na Graça. Aí vou para casa, onde eu ia me reunir com alguns amigos, Navarro, Paolo Marconi, Pedro Formigli, Aldemar Vitor, o falecido Aldemar Vitor, o saudoso Aldemar Vitor, e Agriberto, o fotógrafo Bel, e eu lá em casa, jantar lá em casa e tal. Quando eu tomei meu banho, quando eu boto um copinho de uísque na mão, o telefone toca, eu vou atender, é Mary Weister. Jorginho, mãe, menininha, morreu. Era 7h30 da noite. Eu, como é? Acabou de morrer. Não tinha passado 1 minuto da morte da menininha, Mary me ligou e disse, grave aí uma notícia enquanto a gente providenciar. E eu fui, na mesma hora eu trabalhava na TV Bahia, que naquela época era Rede Manchete Televisão. E Jornal da Manchete no ar. E eu liguei lá de casa mesmo para Mauro. Mauro era o editor-chefe do Jornal da Manchete. Eu disse, Mauro, Jorginho. Ele, não, o pessoal, não, ele está ocupado aqui, fechando o jornal. Diga ele que é Jorge Ramos, é urgente. Ele atendeu. Jorginho só se foi importante, eu digo, nem falei com ele. Uma menina morreu. Ele, confirmo. Ele aí, vou botar no ar agora. O Jornal da Manchete já se despedindo. Estava o pessoal já dando boa noite. Carlos Bianchini e a apresentadora, que eu não me lembro o nome, aí eles deram, o Jornal da Manchete termina aqui e tal, que não sei o quê, e começou a subir o letreiro, quando eu vejo na tela um papel, a mão de Mauro entregando o papel a Carlos Bianchini, o letreiro parou de funcionar, aí voltamos, e ele com a voz gaguejando, em Salvador acaba de falecer mãe menina do Gantuá, breves informações no próximo telejornal, Quer dizer,
a Manchete furou a Globo. E naquele tempo, a Globo comeu mosca, porque o Jornal Nacional ainda estava no ar e não deu aquela notícia. Aí eu vou correndo para a TV, enquanto isso todo mundo se despachou, Navarro voltou para a redação do Estado de São Paulo, junto com Pedro Formigli, Bel Agriberto, repórter Agriberto, nosso colega Bel, foi com ele para tirar, foi direto para a Clínica São Marcos para tirar as fotos e tal, e eu fui para a TV Bahia. E Mary ficou de gravar lá o que a gente chamava o stand-up, onde ela aparece, eu fui editar isso. Eu fui com o meu carro mesmo e tal, cheguei lá, chamei um editor em casa, digo, Cezinha, vá para lá agora, eu te encontro, eu estou sem carro, eu passo aí, te pego, peguei ele, fomos para lá para botar isso no ar. Quando eu estou na redação, sozinho na redação da TV Bahia de noite, ligou o telefone. Alô, é da TV Bahia? É, sim. Eu digo, é assim, quem está falando? Jorge Ramos, você é aqui? Não, eu sou o chefe de redação aqui. Ô, Jorge, é verdade que uma menina morreu? Eu digo, é assim. Aí ele, como é que foi isso? Eu passei as informações que Mério tinha me passado e ao redigir a pauta para ela, eu tinha colocado algumas informações básicas que eu tinha. A idade dela, a nação a que ela pertencia, a quantos anos ela era Ialorixá, a Ipererê, a importância dela para a cultura da Bahia. Eu tinha feito um texto de umas 10 linhas para Mary, antes de Mary, para subsidiar isso que o repórter aqui, todo repórter tem que ser preparado por uma boa produção. Eu municiei Mary das informações básicas. E aí comecei a ler essas informações básicas. A ler não, comecei a falar o que eu tinha na cabeça. Enquanto o meu colega Cezinha estava lá aprontando para botar no ar a edição extra do jornal do BATV. Naquele tempo já era BATV. E aí, o que acontece? Quando eu estou falando com ele, o rapaz da Rádio Tamoio do Rio de Janeiro, muito obrigado, Jorge Ramos, ouvintes da Rádio Tamoio, vocês acabaram de ouvir de Salvador, Jorge Ramos. Eu estava ao vivo para uma rádio do Rio de Janeiro, eu não sabia que estava ao vivo. Você imagina se eu dou informação falsa ou informação que não conferia? Eu fiquei assustado, eu estando. Eu fui prestar um favor a um colega profissional, era um jornalista do outro lado da linha, e a gente tem o hábito de, enquanto o Cezinha não dizia que o equipamento estava preparado, eu comecei a conversar com ele. E eu não sabia que eu estava dando uma entrevista para a Rádio Tamoio do Rio de Janeiro. E aí começou a chover a redação, começou a chover, três telefones começou a tocar ao mesmo tempo, eu larguei lá o telefone, que eu fui botar no ar a edição extra do nosso jornal local. Era mais ou menos 40 minutos da morte de uma menininha, nós já botamos no ar. E a TV Bahia só colocou essa notícia na manhã do dia seguinte. E na época o pessoal até a Globo deu um maior esporro para a TV Bahia, porque tomou um furo da TV Manchete, botou essa notícia no ar, uma notícia de extrema importância, quando o Jornal Nacional ainda estava no ar. O Jornal Nacional não deu essa notícia, porque a Manchete deu no último minuto. No último minuto. Depois é que acabou o Jornal Nacional, a Rede Globo botou matéria de arquivo no Jornal da Noite, que ele tinha um jornal naquela época, um Jornal da Noite, que era 11 e tanto da noite. Então você pediu para contar um episódio que despertasse a curiosidade. Foi interessante, foi. E eu fiquei... Eu não sei se eu estivesse do outro lado da linha, eu botaria um colega ao vivo sem avisar a ele. Olha, você vai acabar de falar agora para a TV, ou para a Rádio Tamoio do Rio de Janeiro, o nome do cara deu. Depois, no dia seguinte, esse cara me telefonou para agradecer, porque o programa dele bombou com as informações que eu tinha dado. Eu municiei, o programa jornalístico dele era um programa de jornal, de rádio jornalismo. Ele comentava as notícias do dia. E ele viu na Manchete, ligou para a Manchete do Rio de Janeiro, o pessoal da Manchete, os colegas dele, passaram o telefone da Manchete Salvador, que era TV Bahia na época, ainda não era Rede Globo, e eu acabei entrando no ar de gaiato no navio. Foi uma experiência um tanto quanto episódica, mas que me marcou muito.
Vai ver que foi por isso que a Globo tomou tudo da manchete. Que legal. O programa Voz do Axé está aqui com a gente. Jerusa Guedes, Laércio Góes, Sacada Cremilda do CIEG, Núbia Teles, Carlos de Césare. Grande live, são 9 horas e 41 minutos. Adilson Borges, o senhor também é um homem de muitas histórias de jornal. Eu lembro que na tribuna eu gostava de conversar com Vicente de Paula, que fazia aquela parte de crime, de notícia de polícia, né? Vicente de Paula. E ele me contava algumas histórias interessantes. Eu sempre fui muito apaixonado pelo jornalismo. Eu acho que ainda vou estudar para ser jornalista. Adilson, me fale alguma coisa, Adilson, assim que toca a lembrança, algo dessa... Tem muita coisa, mas você lembrou Vicente de Paula e o tema de Jorginho no Fake News. Aí me veio à memória um episódio muito interessante mesmo. Vicente de Paula, que hoje não está mais entre nós, né? Saudosa memória, como se dizia. Ele botou na revista Contigo, capa da revista Contigo, o homem fez uma matéria dizendo que Caetano Veloso estava com AIDS. E tem uma foto histórica. Caetano no colo da mãe e a mãe, Dona Cano, passando a mão na cabeça, dizendo assim, pobre de meu filho, com AIDS, não sei o quê. Isso foi um rebu. Foi um rebu da Zorra. Chegou ao ponto da Contigo entrar na justiça, a família entrar Caetano entrar contra a Contigo. Teve uma multa impressionante. Esse menino chegou a ser demitido de lá, nesse período, foi afastado. E uma coisa de louco. Agora, como foi que ele chegou a essa história? Havia um jornalista, trabalhava lá na Bahia, junto também com... Estava eu, Davi Vicente, etc. E esse rapaz era Tito Celestino, Tito. E ele teve AIDS, realmente. E ele tem uma aparência, ele parecia um pouco com Caetano Veloso. Caetano Veloso, é verdade. Aí, rapaz, uma enfermeira... Tito era irmão de Samuel Celestino. Irmão não. Irmão não. Primo. Era primo, perdão. Primo e irmão. Ele ligou para lá, Vicente, ele tinha uma certa relação de amizade com a menina, saber se tinha alguma coisa. Tem esse Caetano Veloso está aqui de AIDS. E ele, com aquela irresponsabilidade que não se deve falar mal dos mortos, mas como ele era muito irreverente, ele terminou não apurando direito, confiou na menina e botou esse negócio que estava de AIDS. Aí, só que ele não esperava que fosse tão grande. Aí isso foi manchete da capa da revista Contigo. Caetano no colo da mãe e a mãe falando, meu filho com AIDS. Na verdade, era Tito Celestino que estava realmente com AIDS. E ele tinha uma semelhança com Caetano Veloso. E a revista Contigo deu essa... uma vergonha esse negócio, né? Hoje seria chamado de fake news, né? A gente chamava mesmo uma barrigada. Porque tem uma diferença entre barrigada e fake news na minha avaliação. Não, não. Exatamente. Fake news tem a intenção de enganar. É dado com a intenção de enganar a pessoa. A barrigada não. A barrigada geralmente é um equívoco do jornalista, que pode acontecer. Equívoco da produção, coisa assim. Mas aí e na pressa de publicar, ele não confere direito e tal. A barrigada é exatamente. Uma falha no processo de apuração, qualquer falhazinha. Aí aconteceu isso. E esse foi uma história que você falou, lembrou de Vicente, ele falou de fake news, aí me veio a memória. Vicente ficava sempre naquele barzinho em frente à tribuna. Você podia fazer uma aposta contra ele lá. No abaixadinho. Abaixadinho. Que mais tarde... Lembra aqui também do nosso grande amigo Jânio Lopo, grande figura, grande companheiro. O abaixadinho de Zé. Mais tarde, Zé vinha e dizia, vamos embora correndo, todo mundo para fora, botava todos para fora. A cerveja lá era quente, ruim a cerveja quente, o banheiro muitas vezes sujo, e a gente ia todo dia para lá, saía todo mundo, porque era na fronte, ia bebia lá. E ele botava a gente pra fora, mandava embora, faz,
Bota a mente para fora. Eu acho que a gente agora já partimos para um campo mais de relaxamento, porque também, a gente falou tanta coisa ruim, mas o jornalismo é uma profissão brilhante. Eu, se começasse, estaria de novo, faria tudo de novo, como diz Gonzaguinha. Porque é uma profissão. E você? Se você for uma pessoa que tiver preocupações sociais, você se encontra nela, nessa profissão. Se você tem pendores estéticos, você se encontra nessa profissão. Por exemplo, eu brincava muito com o lá na tarde, que dizia o seguinte: nós nunca morreremos de tédio. De tédio não morreremos nunca. Porque todo dia tinha uma coisa nova e a gente ia por esse caminho. Então é importante que as pessoas que queiram seguir esse caminho não se assustem com tantos problemas, não. Que problemas há em muitas profissões. E é uma coisa boa. Jornalismo é uma coisa apaixonante. Com todos os problemas que... Concordo. E hoje no profissão. mundo você pode trabalhar com esporte, com arte, cultura, lazer, com ecologia, tudo, tanta coisa que você pode fazer com a profissão de jornalismo, design. Você pode fazer um milhão de coisas, viajar o mundo todo, entendeu? Não há um setor do conhecimento que não seja abrangido pelo jornalismo. Todos os setores do conhecimento abrangidos pelo jornalismo. Você imagina, no Jornal à Tarde, por exemplo, eu não alcancei não, foi de mim, né? Eu não sou tão velho assim, não. Imagina quem era um dos copydesks. Imagina, Milton Santos. Você imagine essa genialidade da geografia. Ele era um do copydeskar matéria lá. Você imagina. Falar nisso, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia amanhã realiza uma live sobre Milton Santos. Amanhã? Às 5 da tarde. Amanhã, quinta-feira. Ah, não, perdão, amanhã é quarta. Quinta-feira tem uma live sobre Milton Santos, do setor de geografia do IGGABA, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Inclusive, agora ele é o nome da rua, né? A rua que era Ademar. Da avenida. Avenida. Tirou-se o nome. Ademar de Barros. Tirou-se o nome de um pilantra. Sonegador dos cofres públicos. E deu-se o nome. Agora está faltando ali um monumento em homenagem a Milton Santos, voltado para o campus da UFBA. A universidade é a escola onde ele se formou, onde ele foi doutor honoris causa. E é bom que ele esteja de olhar para a UFBA, ele olhando a sua universidade. Tem um monumento dentro da escola de ciências naturais, ali onde... É isso, mas fica restrito. Esse monumento que eu penso é ali, o movimento na rua, no canteiro, onde tem uma coisa, uma coisa horrorosa, de uma pata de camaleão, entendeu? É uma coisa meio maluca que tem ali. Ali ser substituído por uma estátua de Milton Santos, ele lendo um livro, olhando para a universidade, algo assim, entendeu? Para fazer jus ao grande homem que ele foi, ao grande pensador, um dos maiores desses tempos nossos, de modernidade. Eu fui convidado para a inauguração pelo jornalista Cristóvão Rodrigues, radialista de algumas rádios de Salvador, porque em 2010 eu apresentei essa proposta num programa na rádio ali Nazaré, perto do Severino Vieira, tinha uma rádio ali, que eu esqueci o nome. Não era Piatã. Era Itaparica. Itaparica. Na Itaparica FM, eu defendi que Ademar de Barros passasse a ser o nome professor Milton Santos, a partir de um texto que eu li do professor Jaime Sodré. Jaime mandou uma carta para mim, Jaime Sodré, que também está no céu, e eu fiz isso no programa de Cristóvão Rodrigues. Quando agora foi para a inauguração, Cristóvão Rodrigues me ligou pedindo se eu conhecia alguém da família. Eu tinha um telefone da esposa de Miltinho, que é o filho do professor Milton. A viúva de Miltinho. Economista, foi secretário de Fazenda de Lídice da Mata. E aí eu dei o telefone da Nora, né? Da Nora, que é professora da UFBA. E aí, Cristóvão Rodrigues conversou com o prefeito e me chamou. Mas Miltinho não está entre nós também, não. Já foi embora. Miltinho foi também. Miltinho já está no céu também. Né?
Então, eu fiz essa proposta, fui convidado, mas só que no dia eu estava fazendo outra coisa, tirei até uma foto e mandei para Cristóvão Rodrigues, agradecendo o convite. Não era nada de porque o prefeito é de outro partido, não era nada disso, não. É porque eu estava realmente ocupado. E ele disse que, Bruno Reis, disse que eu poderia ir lá, já que a proposta surgiu daqui. E também agora o projeto foi de um vereador do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Né? Então, o Ailton, me permite fazer uma lembrança? Pode sim. Uma lembrança. É o seguinte, em homenagens indevidas, além de Adhemar de Barros, que pouquíssimo fez pela Bahia, e o mal que ele fez ao Brasil foi muito maior. Aqui em Salvador e em Lauro de Freitas também, tem ruas com o nome de Pedro Azevedo Gordilho, que foi o delegado Pedrito, que sacaneou muito com os terreiros de candomblé, que prendeu, deu palmatória em padre e mãe de santo. Eu acho que é preciso revisar isso. Rua Pedro de Azevedo Gordilho. Eu coloquei no Facebook há uns 3 meses uma matéria sobre ele, e ele morreu como membro do Conselho Tribunal de Contas do Estado, com todas as honras e tal. Foi um tremendo de um crápula, entendeu? Que ele invadia os terreiros de candomblé, perseguia, prendia os padres e mães de santo e torturava, dava bolo de palmatória. Quando ele cansava de dar nas mãos, ele dava nos pés. Quando as mãos das vítimas... Esse é o Pedrito. Do Pedrito. Nós temos muito. Nós temos, por exemplo, um caso sério, Nina Rodrigues, que é o ideólogo... Mas Nina Rodrigues não cometeu crime. Nina Rodrigues não cometeu crime. Ele foi um pensador. Racial. Mas é diferente. Pedro Azevedo Gordilho cometeu crimes. Ele prendeu, ele bateu, ele torturou o padre e mãe de santo. Nina Rodrigues defendeu uma ideia. Errado ou certo, ele estava no plano das ideias. Para a comunidade. Não, mas aí é outra coisa. Mas ele é reconhecido como um grande pensador. Você pode discordar da ideia dele. Mas ele foi um cientista. Hoje acabou a eugenia. Não mas ele foi. Ao mesmo tempo, ele fez um trabalho notável. Ao criticar o candomblé, ele registrou como era o candomblé. Ele descreveu rituais do candomblé e que muitas das coisas que tem hoje, ele acabou sendo, de uma certa forma, por vias indiretas, um preservador de algumas tradições. Porque ele descreveu, inclusive, alguns remédios de candomblé e tal, que naquele tempo a tradição era mais de oralidade e ninguém deixou registrado. Ele, ao botar o olhar enviesado dele sobre o candomblé, ele acabou trazendo à tona porque ele registrou muita coisa do candomblé, criticando, mas ele registrou. E hoje muita coisa do que se lê com esse candomblé é graças ao estudo dele. E não, é graças ao estudo dele. Para esse racismo estrutural que o país tem. Ele é um dos responsáveis por isso. Isso aí não vem dele. Isso aí vem muita coisa de César de Lombroso. Da escola da qual ele realmente compartilhava. Mas ele em si não cometeu crime. Ele não cometeu crime, ele foi um pensador. Você pode discordar das ideias dele, contestar e tudo, mas ele não prendeu ninguém, não maltratou, não torturou ninguém. É diferente, é muito diferente. Ele era o Olavo de Carvalho? Não era muito melhor. O Olavo de Carvalho não tinha fundamentação científica e nada que ele dizia e fazia. A Nina Rodrigues resgatou muita coisa do candomblé. Em alguns casos, ele dá uma leitura até contenciosa, ele meio que coloca aquilo mais como ingenuidade e tal, que não sei o quê. Claro que ele defendia a eugenia. Ele defendia aprimoramento da raça. Mas isso aí, ele defendeu enquanto intelectual. Mas tem muita coisa que se conhece de candomblé graças a Nina Rodrigues. Isso os próprios estudiosos reconhecem nele isso. Ele só associava as manifestações como doenças psíquicas. Exatamente. Mas ele descrevia as manifestações. Mas ele descrevia como é que era um transe, uma situação de transe. Ele foi a alguns terreiros de candomblé. Ele pesquisou a hierarquia dentro do candomblé. E ele escreveu isso. Ele deixou registrado. Ele visitou alguns terreiros de candomblé. Para criticar, ele foi conhecer. E nesse conhecimento ele trouxe à luz algumas coisas que pouca gente saberia, porque não houve ninguém que tivesse feito o mesmo que ele fez, foi um registro. Mesmo com o olhar enviesado e a certo ponto cruel,
ele prestou algum serviço, porque Não ele fez uma estuda o falta, candomblé. a O candomblé contribuição foi o não objeto de estudo dele, de estudo científico. É diferente de alguém que prende, mata e tortura. Ele fez isso com toda uma população. Ele fez isso. Ao sustentar essas ideias racistas, contribuiu para que até hoje muita gente pense assim. Aí você Ele fala é um dos contribuiu. por isso. As ideias, esposou as ideias de Lombroso, trouxe para aqui a ideia de que negro é inferior, que é impossível o negro pensar direito pelas características eugênicas. Mas isso já existia no Brasil antes dele nascer. A escravidão que era isso. A Casa Branca viu o negro como inferior. Antes de ele nascer lá no Maranhão, e antes de ele morrer em Paris em 1904, essa ideia já estava impregnada na hierarquia brasileira, na sociedade brasileira, desde quando os primeiros negros chegavam. Então não foi ele que inventou o racismo, não, para com isso. Ele apenas codificou. Ele é um dos responsáveis pela... Você está dizendo isso, que ele é responsável. Ele não é responsável. Isso já existia muito antes dele. Isso já existia muito antes dele. E ele deu sustentação... Isso já existia muito antes. Mas isso já existia antes dele. O racismo existia e ele deu sustentação científica para isso, entendeu? Como sempre acontece com os teólogos. Esse é o papel do teólogo. Enquanto objeto de estudo. Mas ele não inventou esse racismo. Esse racismo já estava muito... Quando cometiu-se atrocidade contra os escravos no tronco, Nino Rodrigues nem sonhava em nascer. Então não foi ele que é responsável por isso. Ele deu um verniz, ele deu uma roupagem pseudocientífica, é certo, mas ele deu uma certa roupagem. Mas, ao mesmo tempo, ele estudou o racismo. Ele estudou os candomblé, enquanto manifestação cultural e religiosa. Agora, dando a ele um caráter de que era uma manifestação quase criminosa. Deixa eu ver aqui, agradecer a Paulo Rocha, da Fazenda Grande, Ana Vieira, Rafael Manga do Ludum, está aqui conosco. Tem uma observação que eu não fiz no tempo, eu não sei se ela ainda está aí. Isabel Santos, que eu não sabia que era jornalista, ela botou aqui uma observação. Além de jornalista, ela da Fazenda Grande do Retiro, disse que morou lá durante 15 anos. Grande Bel. Grande jornalista. Bel, nossa colega, querida colega, Bel. Pois ele é. disse. Então, eu quero também registrar a presença de Regina Boquico, que está aqui, de Biagio Talento. Pois é. Eu quero, só para encerrar, já são 10 horas, algumas pessoas estão indo embora. O senador Rodolfo Rodrigues está dizendo que se não juntar tudo que a peste ganha, o perigo é tão grande assim? Quem achava que estava derrotado está profundamente enganado. Bolsonaro não está derrotado. Ele não está derrotado. Eu concordo inteiramente com isso. Ele está com a caneta na mão, o dinheiro na mão. Caneta na mão. E não tem o menor escrúpulo em usar. Está subindo. Vai ter o Auxílio Brasil. Está na cabeça dele imbuído da ideia de que tem as Forças Armadas apoiando ele. Ele está com essa ideia. Para ele usar gestos maiores, não é um passo. Isabel mandou um beijo agora. Então, o senador está certo, tem que juntar todo mundo agora no primeiro turno. Exatamente. É juntar todo mundo contra ele. A questão é muito mais... A gente chegou, né, Ramon? Mas para grandes males, grandes remédios, né, bicho? Pois é. E a gente achou que já estava porreta, já estava nadando e tudo, pegando avião e de boa. Pois é. Gente, são 10 horas e 12... Não, são 10 horas e 1 minuto. 22 horas e 1 minuto. Eu acho que essa foi a live mais longa que o Instituto Reparação realizou nessas terças-feiras. Hoje, Adilson fala muito. Personalidades. Jorginho está falando? Jorginho fala. Diga, Jorginho. Ele fala muito. E jornalista você não pode interromper, porque senão no dia seguinte pode sair uma notinha de fim de página assim, dizendo que Ailton Ferreira não deu atenção no Jorginho já rasgou até um discurso de um colega. Oi?
Adilson. Adilson protagonizou um episódio na formatura que deixou traumas. O falecido Antônio Jorge Moura guardou durante décadas essa mágoa de que ele rasgou o discurso de formatura que ele iria propor. Então. Conte a verdade. A verdade é que você conspirou contra a vontade dele de ser o orador da turma e escondeu página do discurso dele. Naquele tempo ele não tinha cópias e perdeu o discurso e não teve argumento e foi embora, sem ter feito o discurso. Ailton, estamos aí às suas ordens para uma próxima oportunidade. Na verdade, gente, para os que não sabem, Jorginho que fez isso e botou a culpa em mim. Botou a culpa em mim e o rapaz passou mais de 20 anos invocado comigo e eu vim saber depois o Jorginho me conversou que foi ele que rasgou e botou a culpa em mim. Foi tanto que a gente pode encerrar até essa live que eu fiz uma música para Jorginho sobre isso. Hoje? Vai cantar hoje? Vamos agora para encerrar essa live. Então pronto, eu vou agradecer a todo mundo. Vou passar a palavra para o nosso... a dupla, né, é misto de jornalista, compositor e músico, Adilson Borges. Agradeço a Jorge Ramos, meu parceiro. Jorge Ramos, que cobriu tanta luta na Fazenda Grande contra o lixo acumulado, a luta da Associação de Moradores. E eu ligava para a televisão, ficava no meio da rua esperando e chegava a equipe de reportagem para eu mostrar o lixo e os buracos da Fazenda Grande. Adilson Borges, meu parceiro, o Instituto Reparação está aqui. Até terça que vem, vamos conversar com a escritora Calypsa Brito, que está lançando um livro infantil. E encerramos agora com a música de Adilson Borges. Um abraço, viva a democracia, viva o jornalismo brasileiro, viva a imprensa livre e vamos em frente. Fora Bolsonaro. Já sei o que você fez. Não adianta negar. Mentiu deslavadamente outra vez para me prejudicar. Eu sei e você sabe do meu conhecimento. Pimenta nos olhos, do outro no carne, sem dó e com lamento. Rasgou o discurso do rapaz e me culpou. Acabou a fantasia de um orador audaz ao Paiojô, candidato à academia. Fez o que quis e fugiu, papel no lixo, uma cena em glória. Do céu azul, azul anil, Brasil bonito, mas fraco de memória. Babasca da basca da badabá, babasca da badabá, babasca da badabá, babadá, badá, badá. Já sei o que você fez. Mônica Bichela disse aqui que você tem um vozeirão. Quero agradecer também aqui a Cristiano Lima, da CONEM, Movimento Negro, a jornalista Arla Coqueiro, aqui também conosco, Marcão Stuart. Um abraço, gente, obrigado por tudo. A grande live em homenagem ao jornalismo, ao Dia do Jornalista e da Jornalista, dia 7 de abril. A nossa live é terça, então fizemos hoje no dia 5. Até terça que vem, 8 da noite. Salve a democracia, viva o povo brasileiro. Um abraço, Adilson Borges, um abraço, Jorginho Ramos. Viva! Um beijo E abaixo, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Liberaram vocês para estarem aqui.